Você acredita que é possível que alguém entre em contato com espíritos? Acredita que a mediunidade possa ser algo real? E se eu te falasse que no Reino Unido, uma mulher não só se comunicava com o espírito de grandes compositores, como também recebia a música deles? Hoje eu vou te contar uma história que não passou despercebida pela terra da rainha e mexeu com o mundo da música clássica. Eu sou Ivan Lima e é sempre bom ter você aqui no canal da Fatos Desconhecidos. A música do além. E se for verdade? Quando falamos em médium, geralmente nos vem à cabeça a imagem de Chico Xavier. O médium brasileiro ficou extremamente famoso por, supostamente, ter tido contato com vários espíritos ao longo de sua vida. Chico escrevia cartas psicografadas contendo detalhes e até mesmo segredos que, de acordo com os parentes que as recebiam, somente um morto poderia saber. Mas o Reino Unido também teve o seu equivalente. Rosemary Brown nasceu em Londres, no dia 27 de julho de 1916, e morreu no dia 16 de novembro de 2001, quando tinha 85 anos. Quando criança, sua família era pobre. Contudo, sua avó e sua mãe já tinham algum grau de mediunidade. Aos 7 anos, segundo a própria Brown, ela teve o seu primeiro contato com espíritos. Um homem apareceu para ela e lhe disse que quando ela ficasse mais velha, ele iria lhe transmitir mensagens para a Terra. Esse homem era Franz Liszt, um famoso compositor da música clássica da Hungria. Por causa desse encontro, ela acabou se interessando pela música e decidiu estudar um pouco sobre isso. Todavia, ela não tinha recursos financeiros suficientes e os seus estudos foram muito básicos. Seus conhecimentos musicais eram considerados do mesmo nível de um amador. Para algumas pessoas que acreditam na história de Rosemary, é esse o detalhe que faria com que tudo o que ela produzisse a seguir fosse verdade. Se ela tivesse um grande conhecimento musical, jamais teria conseguido produzir novas obras musicais que tinham as mesmas características dos grandes nomes da música. Então, quando ficou mais velha, em 1964, 3 anos após ter perdido o marido, ela começou a receber as músicas, não só de Liszt, mas também de outros grandes nomes da música erudita, como Chopin, Beethoven, Schubert, Bach, entre outros. E de acordo com a médium, cada um dos espíritos transmitia a música de alguma forma. Liszt tocava a obra até o seu final, para que Rosemary pudesse decorá-la. Já Chopin conseguia passar a obra quando a médium encostava no piano. Ao fazer isso, em cerca de meia hora, Brown conseguia decorar a música. Em contrapartida, Bach era um pouco mais formal. Conforme a médium, ele gostava de citar sua obra ditando nota por nota, literalmente. Assim, ela ia ouvindo e anotando o que ele iria lhe falando. E só para continuar a falar dos mais conhecidos pelo público comum, Beethoven utilizava um método mais avançado. Ele simplesmente colocava a sua composição dentro da mente de Brown, que deveria estar em repouso por alguns minutos. Mas e qual seria o objetivo dos músicos ao passar essas obras? Segundo Rosemary, eles queriam trazer uma mensagem positiva de amor, que tocasse a humanidade em seu íntimo. A música seria uma das formas mais completas de se fazer isso. Claro que, com tudo isso acontecendo, pessoas começaram a falar sobre Rosemary e ela começou a ficar famosa em seu país. Ela começou a dar entrevistas para jornais, rádios e foi parar na televisão. Para tentar entender esse fenômeno, alguns pesquisadores se aproximaram de Brown e pediram para que ela fizesse
parte de algumas pesquisas envolvendo áreas como a psicologia. A ideia era tentar entender se tudo o que ocorria partia da mente da médium, ou se realmente havia algo de especial com ela. Ao todo, se estima que Rosemary tenha composto aproximadamente 400 obras diferentes, que teriam sido inspiradas por músicos mortos. Na década de 1970, um álbum chegou a ser lançado, com uma seleção dessas composições. O álbum foi denominado de Unfinished Symphonies, Voice from the Beyond. Um outro aspecto interessante sobre as suas composições musicais, que teriam sido passadas pelos grandes nomes da música, é que Brown recebeu a visita de muitos compositores famosos como Peter Caton, Lloyd Webber e John Lilly. Alguns deles viraram amigos da médium e chegaram a tocar suas músicas durante seus concertos. A médium também chegou a afirmar que, graças à ajuda dos grandes gênios da música clássica, foi possível que pessoas pudessem ser curadas de algumas doenças. Ela contava que de vez em quando era procurada por pessoas enfermas e que, por isso, pedia ajuda aos espíritos. Esses, por sua vez, conseguiam colaborar na cura. As conversas com Liszt não ficaram restritas somente à área da música. A médium questionava o compositor a respeito de como as coisas funcionavam no mundo espiritual. Entre várias perguntas, estavam o que ou quem era Deus. Liszt disse a Rosemary que Deus existia, mas não era da maneira com que as pessoas costumavam retratá-lo. Ele seria uma espécie de força vital que está presente em todos os cantos do universo. Só que essa força teria uma consciência e, ao mesmo tempo, uma natureza que reunia o que era pessoal e impessoal. O próprio Liszt teria afirmado que era muito difícil até para ele entender o que era Deus. Outra questão feita por Brown foi a respeito do inferno. Liszt disse que o inferno não era bem um lugar, e sim algo que se passa dentro da mente de cada pessoa. Todo indivíduo teria uma consciência do que é certo e do que é errado. Algo que, de certa forma, pudesse trair essa consciência, faria o indivíduo passar e se sentir mal, e extremamente culpado pelo que fez após sua morte. É aí que no outro plano ele teria que trabalhar bastante para se redimir do que fez na Terra. Aliás, segundo a médium, o compositor teria lhe dito que todos que vivem por aqui teriam escolhido de livre vontade viver na Terra e que um certo tipo de plano seria traçado para cada um poder cumprir. Além de Liszt, Beethoven foi o compositor que mais chamou a atenção de Brown. Ela dizia que ele era um ser muito iluminado e que tinha uma mensagem muito linda, afirmando que a espiritualidade poderia ajudar a fazer com que a humanidade vivesse melhor. Conforme Rosemary, a simples presença de Beethoven em um ambiente o tornava mais agradável de se estar. Apesar de tudo o que eu disse, cientificamente falando, não foi possível provar que Brown estivesse dizendo a verdade. Por conta disso, existem muitos céticos que apontam incongruências e mesmo fatos que não fariam sentido a respeito da vida da médium. O primeiro de todos seria justamente o fato dela ter aprendido o básico de música quando era jovem. Isso teria sido suficiente para com que, com o passar do tempo, sozinha, ela desenvolvesse o seu lado musical. Para muitos, ela também poderia estar produzindo todas essas obras a partir do seu subconsciente. Um famoso psicólogo e professor de Oxford, chamado John Sloboda, afirmou que o caso de Rosemary Brown era um dos mais extraordinários envolvendo a produção inconsciente de música que ele já viu. Outra possibilidade levantada é a esquizofrenia, só que nunca ficou provado que ela tivesse tal enfermidade. Ao contrário de alguns compositores que chegaram a se tornar amigos da médium,
Outros músicos e especialistas apontam que, nas partituras desenvolvidas pela médium, faltava a genialidade e a imprevisibilidade dos grandes gênios. De acordo com eles, o que caracterizava as obras clássicas era o fato deles tentarem se renovar. Curiosamente, ao ser questionada sobre como os espíritos falavam com ela, a médium respondeu que as conversas eram em inglês. Isso fez com que muita gente duvidasse da veracidade de tudo que Brown fazia, já que a maioria dos compositores com quem ela dizia ter contato não falavam inglês. Ela se defendia, dizendo que para quem estava no plano espiritual, saber outra língua era algo comum e uma forma muito simples de se comunicar. Isso jamais convenceu os céticos. Só que nada disso abala aqueles que acreditam que a médium realmente tenha tido tais poderes. E se você gostou dessa história ou ficou curioso a respeito da vida de Rosemary e de sua suposta comunicação com espíritos, existem 3 livros que você pode ler e que foram escritos pela própria Rosemary. Os 2 primeiros não possuem versão para o Brasil. Eles são Immortals at My Elbow e Look Beyond Today. Já o terceiro e o último chegou por aqui com o nome de Contatos Musicais, Grandes Mestres Compõem do Além, tendo sido lançado originalmente em 1996. Como eu disse lá no começo do vídeo, a história de Rosemary Brown não passa despercebida pelas pessoas, sendo ela a compositora ou não das partituras musicais. O fato é que as músicas foram criadas e agradam parte de apreciadores de música erudita. Além disso, existem pessoas que realmente acreditam e validam toda a história. Então fica a pergunta: e se for verdade? O vídeo de hoje vai chegando ao seu fim. Um abraço e até mais.